Lição de número 12. Tema da lição: do julgamento à ressurreição. Do julgamento à ressurreição. Texto áureo se encontra no Evangelho conforme João, capítulo de número 19, versículo 30, abre aspas. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Fecha aspas. Verdade prática. Na cruz, Jesus triunfou sobre o pecado. Na ressurreição, conquistou a vitória sobre o pecado. Jesus triunfou na cruz sobre o pecado e na ressurreição conquistou a vitória sobre a morte. Por isso que, de acordo com o Evangelho de João, capítulo 11, nós temos uma frase lá, é a frase de número 25, Evangelho de Jesus conforme João, onde é dito que Jesus é a ressurreição e a vida. Quem crê nele, ainda que morra, tornará a viver. 11:25. Então disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, tornará a viver. Essa lição, ela está muito boa, conteúdo bastante pedagógico, didático. Por isso que eu quero ir no comentário da lição direto. Eu vou estar lendo aqui e fazendo pequenos comentários, porque a lição por si mesma já é muito clara a respeito desse tema do julgamento à ressurreição de Jesus Cristo. Comentário. Nesta lição iremos abordar a prisão, a condenação, a crucificação, a morte, sepultamento e ressurreição de Jesus. Estes eventos demonstram o cumprimento da missão do Salvador. Toda essa missão pode ser resumida na frase, abre aspas, está consumado, fecha aspas. Ou seja, Jesus, quando ele declara esta frase, está consumado, ele estava deixando claro que a obra estava sendo cumprida ali, estava sendo concluída ali. O trabalho para o qual ele foi designado estava terminado. Isto é, Jesus ali entregando-se ao Pai em um sacrifício único, perfeito e eterno, em favor da nossa salvação, em favor da nossa justificação, em favor do nosso perdão de pecados, em favor da nossa regeneração, em favor da nossa adoção de filhos e da esperança de vida eterna. A obra de Cristo no Calvário e a ressurreição constituem a base da esperança cristã. A nossa esperança está baseada na obra que Jesus consumou no Calvário, na sua morte em favor de cada um de nós que cremos e na sua ressurreição para nos justificar diante do Pai. A nossa esperança está fundamentada nisto. Esta é a nossa fé em Deus e na sua palavra, que Jesus morreu a nossa própria morte, ressuscitou, está à destra do Pai intercedendo por todos nós. Primeiro tópico traz como título a prisão e a condenação de Jesus. Subtópico 1, a prisão. Nos capítulos 17 e 18 deste evangelho, após ter proferido o seu último discurso aos discípulos e os ter preparado para a traição de Judas Iscariotes, Jesus atravessou o ribeiro de Cidrom e fez uma paragem no jardim do Getsemane.
Este jardim era também conhecido como o Monte das Oliveiras, devido à grande quantidade de oliveiras que ali existia. Naquela madrugada, o ambiente neste local parecia carregado de tristeza e angústia. Os soldados romanos e os membros da guarda do sumo sacerdote foram guiados por Judas Iscariotes até ao local onde Jesus se encontrava com seus discípulos, tendo concordado com a traição em troca de 30 moedas de prata, o traidor identificou Jesus com um beijo traiçoeiro, indicando aos soldados romanos que ele era levado à sua prisão e conduzindo-o até Anás, o sumo sacerdote, para ser interrogado. Em seguida, depois de ter sido agredido, o nosso Senhor foi levado perante o governador Pôncio Pilatos. Então nós vemos que Jesus aqui, ele se encontrava no Getsemane, no Jardim das Oliveiras, orando ao Pai, quando nós, inclusive, conhecemos parte da oração onde ele vai declarar: Pai, se possível for, passa de mim este cálice, todavia não faça a minha vontade, mas a tua. Jesus ali estava orando, portanto, ao Pai, porque ele sabia do que se tratava, o que ele haveria de enfrentar em breve, e não demorou muito. Logo após ali aquela oração, chegaram os soldados romanos, juntamente com o Judas, e ali Jesus foi preso, foi conduzido ao sumo sacerdote, ainda à noite, para poder ser julgado, para ser interrogado, e dali por diante Jesus se submeteu a outros julgamentos, depois sob a liderança do Pôncio Pilatos, e finalmente Jesus foi condenado, e depois de condenado, espancado até a morte, e morte de cruz. Jesus passou tudo isso por amor a nós, que hoje cremos nele, na sua palavra, por amor ao homem como todo, mas infelizmente nem todos têm crido, em Jesus Cristo e na sua palavra, infelizmente. E se não crer, não pode ser beneficiado por esta obra realizada por Jesus, obra única, perfeita e eterna, obra redentora, sacrifício substitutivo. Jesus nos substituiu ali através daquela cruz, daquele sacrifício terrível, humilhante, em favor de cada um de nós que cremos. Muito bem, vamos agora ao tópico de número 2, o interrogatório. De início, Pilatos questiona a acusação feita pelos judeus. Jesus fora detido durante a madrugada e ao amanhecer, depois de ter passado pela casa de Caifás, o sumo sacerdote, os judeus preferiram que a condenação viesse do governador Pilatos. Assim, levaram Jesus até ele, apesar de este preferir que fossem os próprios judeus a julgar Jesus conforme as leis judiciais, que se encontram no capítulo 18 do Evangelho de Jesus, conforme João, versículos 28 e 31. Por sua vez, Pilatos, na tentativa de aliviar a pressão política dos judeus, cedeu à hostilidade deles e decidiu colocar Jesus ao lado de Barrabás. Se encontra no Evangelho conforme João, capítulo 18, versículos do 38 ao 40. Este último era o criminoso notório e escolheram libertá-lo, em vez de desistirem da crucificação de Jesus. O ódio religioso do povo era tão intenso que eles não conseguiram ver nada que pudesse impedir a condenação de Jesus. Então nós vemos que Jesus, ele estava, portanto, se submetendo a um interrogatório aqui, e nesse interrogatório o Pilatos teve a ideia de sugerir que Jesus fosse solto no lugar do Barrabás, que o Barrabás morresse no lugar de Jesus, mas o povo, a pressão
pública, preferiu que o Barrabás fosse solto e que Jesus fosse crucificado. Ou seja, Barrabás quer dizer filho do Pai. Jesus era o Filho de Deus, ou seja, o próprio Deus em figura humana. Mas o povo prefere crucificar Deus, né? O Deus em carne, o Deus humanizado, e libertar o Filho do Pai. Barrabás, que nós sabemos hoje que o Filho do Pai, Barrabás, não é filho do Pai Celestial coisíssima nenhuma, porque a Bíblia diz que aqueles que não obedecem a Deus, a exemplo de Barrabás, porque Barrabás era um assassino, era um ladrão, a Bíblia chama ele de salteador, né? Além de agitador. Então, esse tipo de gente, pessoas que têm esse tipo de caráter, não são filhas de Deus, são filhas do diabo. É o que está escrito aqui em João 8, versículo 44. Vamos lá ver o que diz aqui, para confirmar o que eu estou falando aqui, que Barrabás, não obstante significar o seu nome etimologicamente falando, na segunda etimologia, isso mesmo, a etimologia de Barrabás quer dizer filho do Pai. Apesar de ser chamado filho do Pai, ele não era filho do Pai coisa nenhuma, era filho do pai Satanás. Olha só, vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer o desejo dele. Qual era o desejo do diabo? Qual é o desejo do Satanás? O desejo dele continua sendo o mesmo: roubar, matar e destruir. O Barrabás era um assassino. Barrabás era considerado ladrão, salteador. E o Barrabás era um agitador. Então vamos lá. Era como se fosse um integrante de um grupo terrorista ali do Oriente Médio no nosso tempo. Um Hamas, um Hezbollah, etc. Vamos lá. Vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Quer dizer que ele tem muitos desejos, né? Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e é o pai da mentira. Então, o diabo é considerado o pai da mentira e homicida desde o princípio. Essas características faziam parte da vida do Barrabás. O cara vivia roubando, era homicida, era agitador, e tudo isso ele fazia fundamentado na mentira, porque é assim que o processo se dá. Muito bem. Então vamos aqui agora a condenação, que é o tópico, ou melhor, o subtópico 3 do primeiro tópico. O primeiro tópico já lemos, agora estamos no subtópico de número 3, onde é dito o seguinte, subtópico número 3, a condenação. Muito bem. Pilatos mandou que Jesus fosse açoitado e posteriormente os soldados romanos, para humilhá-lo ainda mais, colocaram sobre sua cabeça uma coroa de espinhos afiados, provocando-lhe ferimentos e fazendo o sangue escorrer pelo seu rosto. Essa era a maneira de escarnecer de sua suposta realeza, zombar, né? Fazer pouco caso. O instrumento hostilizado para os castigos era um chicote com tiras de couro afiadas, que tinham pedaços de ossos ou pedras cortantes na ponta. Jesus foi ferido e teve a sua carne dilacerada pelos golpes, de acordo com João, capítulo 19, versículo 1 e 2. Nesse momento, nosso Senhor assumiu as nossas enfermidades e dores, foi afligido e oprimido, foi castigado pelas nossas transgressões e iniquidades, cumprindo assim a profecia do profeta Isaías, capítulo de número 53, versículo 4 ao 5. Nós vamos ler essa referência, que é muito importante, 53 de Isaías, 4 ao 6, para nós então entendermos o quanto Jesus sofreu por nós, e hoje a maioria de nós não quer nada com ele, não crê nele, crê em tudo, menos nele. Versículo 4 de 53 a seguir.
Isaías. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então Jesus, ele passou tudo isso por amor a nós, para possibilitar a esperança de vida eterna, porque a vida aqui acaba, vai chegar uma hora que a vida vai passar, que nós não vamos estar mais por aqui, humanamente falando, e aí nós vamos partir com Deus ou sem Deus. Morrer é natural, não é ideal. Alguém disse que morrer não é ideal, é natural. E menos, agora o que não é natural é morrer sem Jesus. Morrer sem Jesus é que não é natural. Nós vemos aqui em Daniel, onde a Bíblia fala que naquele dia, né, sobre aqueles que estão morrendo sem Deus, eles vão ressuscitar naquele dia. Mas olha só a tristeza aqui. Daniel 12, versículo de número... Daniel 12, versículo de número 2. Fala assim, ó. De número 2. Muito bem. Muito bem. Naquele tempo, aquele que foi achado escrito... Não, estava mais na frente aqui. Muito bem. Versículo 2 do capítulo 12 do livro do profeta Daniel. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, vírgula, e outros para a vergonha e horror eterno. Então, nós vemos que quem morreu sem Jesus vai ressuscitar para o horror e vergonha eterna. Quem morreu na presença de Jesus vai ressuscitar para a vida eterna. É o que está escrito aqui também em João, capítulo 5, a partir do 28, Evangelho conforme João, onde diz-nos o seguinte, ó. Não vos maravilhei disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz, e sairão os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. O que significa praticar o bem? Então vamos lá, a Bíblia responde tudo. Capítulo 6 do Evangelho conforme João, versículo 27, significa praticar o bem. 6, 27. É isso mesmo? 6, 27? Vamos lá. Não, a partir do 28, ok. 6 do Evangelho conforme João, a partir do versículo 28. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Em outras palavras, que faremos para fazer o bem? As obras de Deus é o bem. 29, Jesus responde. Respondeu-lhes Jesus. A obra de Deus é esta, 2 pontos. Que creais naquele que por ele foi enviado. A obra de Deus consiste em crer em Jesus. A obra de Deus consiste em crer em Jesus. Crer em Jesus é o supremo bem. Por isso que Jesus falou que naquele dia muitos ressuscitarão, uns para a vida eterna, os que fizeram o bem, e os que fizeram o mal para a condenação eterna. Quem fizeram o bem foram aqueles que creram em Jesus. Creram na obra que Jesus realizou por eles. Receberam o Espírito Santo, e o fruto do Espírito é amor. Eles fizeram o bem não para ser salvos. Eles fizeram o bem não para ser salvos, mas na condição de salvos. Muito bem, então agora o tópico de número 2. Estou com 19 minutos, quase 20 minutos. Ele não pode passar de 30, vamos lá. Tópico, vou correr aqui. De número 2, crucificação e morte, sepultamento de Jesus.
Subtópico 1. O caminho do Calvário. Após a tentativa de Pilato evitar a crucificação e libertar Jesus, não conseguiu impedir o castigo mais severo. Finalmente, no versículo 16, lê-se: então entregou-lo para que fosse crucificado. João 19, versículo 16. Sob os açoites dos soldados, Jesus carregava na sua cruz até chegar, ou melhor, sob, quer dizer, debaixo, sob os açoites dos soldados, Jesus carregava a sua cruz até chegar ao Gólgota, que quer dizer Monte Caveira, local conhecido como lugar da caveira, devido à forma que o monte apresentava, em João 19, 18. Muito bem. O monte tinha uma performance de um crânio, por isso, daí vem o nome Monte Caveira. Menciona-se que é Gólgota, a palavra Gólgota é hebraico, né? É Calvário em português. Muito bem. Era um lugar público onde as pessoas podiam testemunhar o horrível drama ao qual os soldados romanos submetiam os condenados. Nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, foram registrados detalhes sobre os eventos durante a crucificação do Senhor. Ao lado de Jesus, à sua esquerda e à sua direita, estavam 2 outros homens acusados como criminosos. Né? Acusados de serem criminosos. Sendo que Lucas narra o arrependimento de um deles, enquanto o outro zombava de Jesus. É curioso notar que o profeta Isaías também mencionou isso anteriormente também mencionou isso anteriormente no capítulo 53, versículo 12. Isaías, 700 anos antes de Cristo, já fez menção desse fato, afirmando que ele foi contado com os transgressores. Jesus aí estava no meio de 2 ladrões. Um se arrependeu, o outro não. Isso representa o quê? A humanidade. Parte da humanidade vai se arrepender, parte não. Parte não quer Jesus. Parte da humanidade não quer Jesus. Certa vez Jesus contou uma parábola acerca de 10 virgens e dizia que 5 delas eram prudentes, sábias, e 5 tolas. Representa também, né, esse mundo aí. Na sua maioria, não quer Jesus. Trata-se de uma parábola. O número não é exato, 5. 10 é o número completo. Quando diz que 5 eram prudentes e 5 eram tolas, não significa dizer que a metade será salva do mundo. Ou que a metade será condenada. Não, porque trata-se de uma parábola. É semelhante àquela questão lá da parábola do semeador. Havia 4 tipos de terreno. Só um foi aproveitado, que é a terra boa. Terra de pedregulho não serviu de nada, terra espinhosa não serviu de nada, e terra beira de caminho também não. Então ali, no caso, foi apenas 1/4 que foi salvo. Mas o número não é literal. Significa dizer que uma parte, nós sabemos pelo andar da carruagem, que uma parte que vai ser salva vai ser uma parte bem menor. No contexto geral das Escrituras, nós vemos Jesus falando claramente: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição. São muitos os que entram por ela. Então, se são muitos, a maioria vai ser condenada. Essa é que é a verdade. Essa que é a verdade. Muito bem. Vamos agora, portanto, ao segundo tópico, ou melhor, segundo subtópico. Do segundo tópico. Segundo tópico e agora segundo subtópico desse segundo tópico. Segundo subtópico. A missão foi encerrada. Como o homem, Jesus experimentou a sede, que foi sua última necessidade humana antes de morrer na cruz. A sua sede física foi momentânea e aliviada por uma esponja que não continha água, mas vinagre, oferecida pelos soldados romanos. Ao pedir água para saciar sua sede, nosso Senhor tinha plena consciência de que as Escrituras que a Escritura estava se cumprindo e que aquele momento, no final, como um homem, se aproximava. Assim, ciente de que sua missão na terra estava completada, não hesitou em proclamar a vitória do plano divino ao afirmar: está consumado. Muito bem.
A obra de Jesus estava concluída. O seu grito não era de derrota, mas sim uma declaração de realização de uma tarefa confiada pelo Pai. Então, apesar de Jesus ter sofrido o que sofreu, ter morrido da forma como morreu, a última palavra proferida, uma das últimas, foi está consumado. Ele estava deixando claro que tinha concluído ali a obra para o qual ele foi enviado. Então, não importa a luta, não importa a dificuldade, não importa a afronta, não importa a ameaça do diabo, não importa o problema, importa é que nós continuemos na presença do Senhor, fazendo a vontade dele, que é boa, agradável e perfeita, Romanos 12, versículo 2. E viver é Cristo, morrer é lucro, Filipenses 1, 21. E em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, Romanos 8, 37. Muito bem. Tópico, ou melhor, subtópico 3 do tópico 2, o sepultamento. No versículo 38 aparece um homem que admirava Jesus e era discípulo discreto, reservado, chamado José de Arimateia. Ele fazia parte do Sinédrio, de acordo com Marcos 15, 43, e era uma pessoa abastada, de acordo com Mateus 27, 57. Devido ao temor que tinha dos judeus, mantinha-se afastado dos discípulos, mas conseguiu vencer esse medo ao reunir coragem para se dirigir a Pilatos e solicitar o corpo de Jesus para o sepultamento. João 19, 42. A afirmação contida no texto sugere que o túmulo onde Jesus foi sepultado não ficava longe do Monte Calvário. Muito bem. Então, José de Arimateia era um integrante do Sinédrio, que era composto de 72 membros. Então, a princípio ele estava seguindo ao Senhor, ele era um seguidor de Jesus, um discípulo, mas meio modesto por conta de não querer se expor muito. Ele fazia parte daquele mesmo sinédrio do qual Nicodemos também fazia, e certa feita foi ter com Jesus de noite, e ali teve uma conversa maravilhosa com Jesus. Jesus o entrevistou e Nicodemos também foi salvo. Muito bem. Então, José de Arimateia, aqui nesse momento aqui, é como se ele estivesse dando um basta. Apesar de até então estar sendo um discípulo meio que ali camuflado, agora ele assumiu a sua fé e foi até o governador, pediu o corpo de Jesus para colocar na sepultura e assim por diante. Então, nós temos que ser ousados também na prestação de serviço a Deus. Não importa o tamanho da ameaça, nós temos que assumir a nossa fé. Disse Jesus: aquele que me negar diante dos homens, eu o negarei diante do Pai que está nos céus. Terceiro e último tópico traz como título a ressurreição de Jesus. Primeiro subtópico: o túmulo vazio. Na manhã do primeiro dia da semana, domingo, ocorreu um terremoto na área do sepulcro, e um anjo de Deus deslocou a pedra, sentando-se sobre ela. Mateus 28, 2. Foi nesse instante que Jesus ressuscitou do lugar onde o seu corpo se encontrava. O túmulo ficou vazio, servindo como uma evidência clara da ressurreição de Jesus dentre os mortos. No Evangelho de João é relatado que após o sábado judaico, Maria Madalena dirigiu-se ao sepulcro, de acordo com João 20, versículo 1, acompanhada por Maria, mãe de Tiago, e Salomé, Marcos 16, versículo 1 ao 3, com a intenção de ungir o corpo de Jesus. Ao chegarem lá, a pedra já tinha sido retirada. Marcos 16, 4. E ao entrarem no sepulcro, escavado na rocha, não encontraram o corpo de Jesus. O túmulo estava vazio. A ressurreição como base da fé cristã. Subtópico 2 do terceiro e último tópico. Em sua abordagem sobre a importância da ressurreição, o apóstolo Paulo dirigiu-se aos coríntios afirmando que Cristo ressuscitou dos mortos e que se essa afirmação não fosse verdadeira, a nossa fé e a nossa mensagem seria inútil. Está lá em 1 Coríntios 15, do 12 ao 14. Existem pelo menos duas razões para crermos na ressurreição do Senhor. A primeira baseia-se nas palavras de Jesus, que afirmava ser necessário que ele ressuscitasse dentre os mortos. Jesus foi o primeiro a falar que ressuscitaria dos mortos. João 20, versículo 9. A segunda razão é o fato de Pedro e João terem verificado que Jesus já não estava no sepulcro quando souberam que o túmulo estava vazio, de acordo com João, capítulo de número 20, versículos 6 até o 7. No entanto, quando Maria Madalena olhou novamente para dentro do túmulo e viu dois anjos de Deus que lhe asseguraram que Jesus estava vivo, ela não conseguiu imaginar que seria a primeira pessoa a contemplar Jesus
de forma gloriosa. João 20, versículo 1, 11 ao 17. Ele instruiu-a para comunicar aos discípulos que ele estava vivo e que brevemente teria a oportunidade de vê-lo também. Muito bem. Concluindo aqui, terminando aqui o último tópico e subtópico agora 3. O último tópico 3 e subtópico 3 me fala o seguinte: Cristo ressurreto quebra a incredulidade. Temos quantos minutos aqui? Eita, Jesus amado, tem um minuto até, são 30 minutos, vamos terminar aqui. O Cristo ressurreto quebra a incredulidade. Apesar do receio da incredulidade de alguns dos discípulos, mesmo após ouvir a testemunho de Pedro e João, em especial Maria Madalena, que viu Jesus e falou com ele pessoalmente, Jesus apareceu entre os discípulos pela primeira vez, no primeiro dia da semana, e ele surgiu no meio deles, dizendo: a paz seja convosco. Em outras ocasiões, nosso Senhor também se manifestou aos discípulos antes da sua ascensão ao céu. João 21, 1 e 2. Pedro e alguns outros que o seguiam, Jesus novamente realizou os milagres da pesca abundante. João 21, 3 a 11. Uma prova do poder de Cristo ressuscitado. Seria impossível permanecer incrédulo depois de testemunhar o Cristo que venceu a morte. Conclusão: a ressurreição do Senhor Jesus Cristo é o evento mais significativo do Novo Testamento. Este acontecimento concretizou a nossa esperança de ressurreição do corpo, tal como está expresso no Credo Apostólico, um importante documento da tradição cristã. Creio na ressurreição da carne, assim, à luz deste fato, somos encorajados a manter a nossa fé, pois depositamos a nossa esperança naquele que triunfou sobre a morte de forma definitiva. Muito bem, então eu estou concluindo aqui, já concluí na verdade, quero apenas ler, se for dar tempo ainda, eu quero ler aqui, se der tempo ainda, para terminando mesmo de uma vez por toda aqui. Deus nos abençoe em nome de Jesus. 1 Coríntios 15, né, a partir do 12, muito importante essa passagem aqui, onde é dito o seguinte, a partir do 12. Ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição de mortos, e se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Versículo 14. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e a fé, a vossa fé que vocês têm. É vã a vossa fé. Quer dizer, se Jesus, nós cremos que Jesus ressuscitou. Essa é a nossa fé. Se Jesus não ressuscitou, não tem sentido a nossa fé, não tem sentido nenhum, não tem razão de nós crermos. Mas nós cremos sim em Deus e na sua palavra, porque sabemos que Deus é a verdade da sua palavra também e Jesus ressuscitou. Essa é uma verdade incontestável. Deus nos abençoe. Valério Pontes.